O Landan aborda essa garota e fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela é dali, mas ela diz que não, então ele pergunta de onde ela é. E ela diz pra ele que ela é de Nova York. Então ele diz pra ela que acabou de se mudar e pergunta há quanto tempo ela mora ali. Ela diz pra ele que há alguns anos. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta se ela quer conhecer alguém. E como ela diz que não, ele pergunta por que não. E ela diz pra ele que ela já está conhecendo alguém. O Landan pede pra ela esquecer esse cara e fala que ela vai ficar muito melhor com ele. Ela diz que não, mas ele ainda tenta pedir o número dela, mas como mais uma vez ela diz que não, ele se despede dela. Dentro do carro, Landan fala que ela está voltando. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta o que ele está prestes a fazer. Ele pergunta por que ela quer saber e ela pergunta novamente. Ele fala que vai para casa relaxar e que talvez mais tarde vai procurar algum restaurante. Ela pensa um pouco, mas em seguida pede o número dele. Ele pergunta por que ela quer o número dele, sendo que ela deu a entender que tem um namorado. E depois que ela diz pra ele que ela não tem o costume de dar o número dela pra desconhecido, ele pede pra ela dar a volta. Ele pergunta o que ela estava dizendo e ela fala que estava pedindo o número dele. Então ele pergunta por que ele vai dar o número pra ela se ela não quis dar o número dela pra ele. E depois de também lembrar que ela disse que tem alguém, ele pergunta por que agora ela parece outra pessoa. Já ela pergunta pra ele por que ela não voltaria. Ele fala que ela não parecia muito interessada nele e que não parece que ela está ali de verdade por causa dele. Ela diz para o Landan que ainda há pouco ele pediu o número dela e que não há por que eles não se conhecerem. Ele fala que não sabe nem o que dizer porque ele tentou se aproximar dela de uma forma educada, para tentar conhecê-la, mas ela preferiu ir embora, então ele acha que também vai nessa. Ela pergunta se ele está falando sério e ele pergunta como assim. Ela fala que não entende porque ele não quer dar um número pra ela. Então ele diz pra ela que se ela estiver disposta, ela pode entrar no carro pra eles conversarem. E depois que ela pergunta se ele quer que ela entre no carro, ele diz que sim. E dentro do carro ele pergunta por que ela quer o número dele. E já ela diz pra ele que ele está sendo rude. Ele fala que não está sendo rude, só está devolvendo pra ela a mesma energia que ela deu pra ele no começo. E fala que ela não estava interessada e pergunta se ele está certo. Ela pede desculpas e fala pra ele que ela decidiu voltar pra pegar o número dele. Ele fala que até daria o número pra ela se ela tivesse demonstrado interesse nele, mas que não foi isso que aconteceu. Ela fala que é uma pena que isso seja um problema pra ele, mas ele fala que o problema é que ela é interesseira. Ele também diz pra ela que se não fosse o carro dele, ela não estaria ali conversando com ele, e pede pra ela sair do carro dele. O Nate começa dizendo que essa roupa caiu muito bem nela e depois pergunta o nome dela. Ela fala o nome pra ele e ele diz que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela está indo. Ela fala que estava indo fazer compras e ele pede o número dela. E como ela diz pra ele que tem namorado, ela pergunta há quanto tempo ela namora. Ela fala que namora há 3 anos e ele pergunta se o namoro vai bem. E ela diz pra ele que não tem do que reclamar. Ele pergunta se realmente ele não pode ter o número dela, mas ela diz pra ele que ela não está interessada em ter 2 namorados. E quando ele fala que ele pode ser o número 1, ela fala que ele vai ter que convencer o namorado dela. E ainda que ela tenha sido muito educada com ele, o Nate acaba não conseguindo o número dela. Ela tenta falar com ele, mas como ele não entende, ele pede pra ela chegar mais perto. Ela pergunta se ela pode dar uma olhada no carro dele, e ele fala que é claro e pergunta se ela quer tirar uma foto. E ela responde dizendo que na verdade ela quer sim. Ele pergunta se ela é de Miami e ela diz que sim e fala pra ele que ela é dali mesmo. Ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que vai pra casa trocar de carro e que depois vai procurar um restaurante pra almoçar, e pergunta se ela gostou do carro dele.
E depois que ela diz pra ele que nunca esteve dentro de um carro como esse, ele pergunta qual o carro do namorado dela. Ela fala que o namorado dela não tem carro, então o Nate fala que é por isso que ela estava indo fazer compras a pé. Ela fala que ela mora ali perto e que não é tão ruim assim. E nesse momento o Nate fala que vai nessa e ela pede uma carona. E já ele pede o número dela. Ela fica pensativa, mas ele diz pra ela que isso vai ficar entre os dois. Ela pergunta se ele realmente vai manter isso em segredo e ele diz que sim e fala pra ela entrar no carro. Ela pede pra ele abrir a porta e ele diz pra ela que se ela nunca esteve antes dentro de uma McLaren, ela realmente vai ter dificuldade. E dentro do carro ele diz pra ela que ele está sentindo que ela é interesseira e que pessoalmente ele não gosta de interesseiras. Ela pergunta por que então ele a convidou para entrar no carro. Ele fala que no começo ele realmente estava muito interessado nela até começar a descobrir que tipo de pessoa que ela é. E que uma coisa levou a outra porque ele estava tentando descobrir quem ela é, mas que algo dentro dele está dizendo que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha isso ou se ele tem certeza. Ele fala que é um sentimento que parece uma música tão alta que parece que veio do inferno. Ela fala que ele não está ouvindo nada e que ele que a convidou para entrar no carro. E já ele diz pra ela que ele tem certeza que ela também está ouvindo. E já nesse momento ele fala pra ela que ele não gosta de interesseiras e pede por gentileza para que ela saia do carro dele. Ela pergunta se ele quer que ela saia do carro e fala que ele que a convidou para entrar. E já ele diz pra ela que ela trocou o namorado dela simplesmente por um carro. O Nate também diz pra ela que ela pode continuar fazendo isso com o namorado dela, mas com ele não. Ela fala que com certeza esse carro é alugado e já ele diz pra ela que com certeza ela é interesseira.